Olá, uma ótima tarde para você. Eu sou Rafael Algatti, seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja agora os destaques desta edição. Encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump movimenta Singapura. Países do G7 se comprometem a reduzir barreiras tarifárias entre o grupo. Cúpula é marcada pela discórdia entre presidente norte-americano e líderes mundiais. Incêndio florestal obriga mais de 2.000 moradores a deixarem suas casas no estado do Colorado. E cientistas sul-coreanos comemoram o nascimento de um filhote de urso negro asiático, resultado de uma inseminação artificial. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia já está no ar. E a gente abre essa edição do Mundo Meio-Dia falando que os olhares do mundo todo estão voltados aí para uma pequena ilha em Singapura, onde daqui a algumas horas o presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano vão participar de uma reunião histórica. É a primeira vez que os líderes dos dois países vão ficar frente a frente. Confira os detalhes com a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Nós estamos a menos de 12 horas desse momento histórico. Foi montado um grande esquema de segurança aqui em Singapura, principalmente nos arredores dos hotéis, onde Donald Trump e Kim Jong estão hospedados. Inclusive, está bem pertinho daqui de onde a gente está. Hoje, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que Donald Trump está pronto, está preparado para esse encontro. Outra informação divulgada é que os dois líderes vão se encontrar inicialmente sozinhos. Ou seja, Kim Jong e Donald Trump vão ter esse início de reunião aí de uma forma bem privada, apenas acompanhados de tradutores, de intérpretes. Só depois é que a delegação dos dois países vão se juntar a eles. Olha, ainda não tem muita informação sobre qual será o conteúdo dessas conversas, mas a especulação é que os Estados Unidos vão sim tentar negociar o fim do polêmico programa nuclear norte-coreano. Eles querem que isso seja feito de forma irreversível e que exija uma forma de comprovação por parte da comunidade internacional. Mas aí do outro lado, a Kim Jong-un deve então exigir uma garantia de que ele continuará como líder supremo, né, da Coreia do Norte. E pode até mesmo pedir algum tipo de incentivo financeiro, um dinheiro. Mas é um processo difícil, é claro, não se abre mão de armas nucleares de um dia para o outro. E até que Donald Trump e Kim Jong-un consigam entrar em acordo, vai levar um bom tempo. Todo mundo na expectativa. E os países mais ricos do mundo se comprometeram a se esforçar para reduzir barreiras tarifárias entre o grupo. Mas a cúpula do G7 ficou marcada pela discórdia entre Donald Trump e os líderes mundiais. Centro das atenções e pivô da discórdia, Donald Trump brincou diante das câmeras. Disse que o colega canadense vai acabar com todos os impostos sobre a importação de produtos americanos. Justin Trudeau riu. Mas Trump foi duro com os aliados do Clube dos Países Ricos. Ameaçou suspender o comércio com os que não reduzirem as barreiras aos produtos americanos. Nós não somos um cofrinho para o mundo assaltar, afirmou. E insistiu, contra a vontade de todos, que a Rússia volte a fazer parte do grupo. Trump deixou o Canadá antes do encontro terminar. Na terça-feira, ele vai negociar o fim das armas nucleares da Coreia do Norte com Kim Jong-un. Antes de partir, ele se mostrou otimista, mas alertou o norte-coreano. A oportunidade é única e não deve ser desperdiçada. Em Singapura, o encontro já está em andamento. Kim e Donald andam juntos pelas ruas e até jantaram em um restaurante popular. Os sósias estão fazendo sucesso, mas não vai ser fácil ver os líderes de verdade distribuírem tantos sorrisos. O pessoal não perde a piada.
E 16 pessoas foram presas após 2 homens serem espancados até a morte por causa de rumores de um sequestro em um aplicativo de mensagens. A notícia é destaque na rede britânica BBC. Eles não são as primeiras vítimas das informações divulgadas por grupos no WhatsApp. Outras 7 pessoas já foram mortas por causa de rumores espalhados em redes sociais. Os 2 homens acreditavam que crianças haviam sido sequestradas e começaram a pedir informações. A polícia diz que é difícil esclarecer todos esses boatos. E agora o destaque é do portal France Info. É a morte de 2 meninas em uma cidade perto de Lyon, centro-leste da França. Elas foram encontradas no quarto da casa onde viviam com a mãe. Os bombeiros foram chamados e tentaram reanimar as meninas sem sucesso. O pai não estava na casa e acabou sendo interrogado. A imprensa local suspeita de envenenamento por parte da mãe, que estaria em processo de separação. O Ministério Público abriu agora uma investigação. E para encerrar, o destaque do portal India Express. É um relatório divulgado pela ONU que mostra que mais de 920 mil pessoas já foram deslocadas na Síria. Esse número é recorde desde o início da guerra em 2011. O coordenador humanitário da ONU afirmou que isso é resultado da repressão violenta das forças de segurança do país, que transformou protestos pacíficos em uma revolta armada. Em 7 anos de guerra, mais de 400 mil pessoas já morreram. E um grande incêndio florestal fez com que moradores de mais de 2.000 casas saíssem, isso na região do estado norte-americano do Colorado. As autoridades locais disseram que o incêndio, que começou há 10 dias, dobrou de tamanho, isso no fim de semana. São cerca de 67 quilômetros quadrados destruídos. As causas do fogo ainda não foram descobertas. E o tempo seco e também o vento tudo isso acaba dificultando o trabalho dos bombeiros. E uma semana depois da grande erupção do vulcão de fogo na Guatemala, sobreviventes voltam ao local da tragédia para procurar os parentes desaparecidos. Esta mulher se arrisca para buscar os corpos de 50 familiares desaparecidos. Entre eles, a mãe, os filhos e os netos. A agência de notícias Reuters diz que a família dela pode ser a mais afetada pelo desastre natural. Pelo menos 110 pessoas morreram e quase 200 seguem desaparecidas. Na Rússia, cerca de 1.000 pessoas foram às ruas protestar sobre a situação dos direitos humanos no país. Os manifestantes aproveitaram a proximidade da Copa para chamar a atenção internacional para as prisões políticas e problemas econômicos. Milhares de pessoas formaram uma corrente humana de mais de 200 quilômetros de extensão, ligando várias cidades do País Basco. Foi um protesto pedindo a realização de um referendo sobre a independência da região, localizada no norte da Espanha. E pelo menos 12 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um atentado feito por um homem-bomba em Cabul, capital do Afeganistão. O policiamento foi reforçado na região depois do ataque. A explosão aconteceu em frente ao Ministério de Desenvolvimento Rural do país, quando os funcionários deixavam o trabalho. Agências internacionais afirmam que nenhum grupo assumiu a autoria desse ataque, mas que o Estado Islâmico já realizou vários atentados em Cabul nos últimos anos. E pelo menos 3 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e policiais durante o protesto contra o governo da Nicarágua. Os confrontos ocorreram em Masaya durante os protestos contra o governo e no momento em que os bloqueios nas estradas de quase todo o país aumentaram. A Associação Nicaragüense de Direitos Humanos pediu que a população fique em casa e se proteja dos manifestantes. O Centro Nicaragüense de Direitos Humanos já contabiliza mais de 130 mortos desde o início dos protestos, em 18 de abril. Os manifestantes pedem a renúncia do governo do presidente Daniel Ortega, um ex-guerrilheiro que está no poder desde 2007. E um navio humanitário com 629 imigrantes está parado no mar Mediterrâneo há mais de 24 horas. Isso porque o governo italiano não autorizou o desembarque no país. A maioria das pessoas tentava fazer a arriscada travessia da Líbia para a Europa em embarcações precárias. Os italianos pediram a Malta para receber o navio, mas o governo da ilha mediterrânea disse que o resgate aconteceu em águas internacionais. E pelas leis marítimas, as operações são coordenadas pela Itália. O novo governo italiano começa a cumprir a promessa de campanha de tolerância zero com os imigrantes. A ONU pede que os 2 países autorizem imediatamente o desembarque do navio. E diante da recusa da Itália e também Malta, o governo da Espanha afirmou agora pela manhã que o país irá receber os imigrantes que estão à deriva.
E moradores registram um momento em que um homem se arriscou para salvar a vida de uma criança pendurada no 5º andar de um prédio, dessa vez na China. O chinês escalou a construção, se segurando ali nas grades das janelas até alcançar o menino. Ele acabou empurrando o garotinho de volta para o apartamento. Quando a polícia chegou, descobriu que a criança, olha só, estava sozinha em casa. Os policiais conseguiram localizar a avó do garoto, que aí agradeceu ao homem pela atitude corajosa. E a tenista brasileira Maria Esther Bueno, que morreu na noite da última sexta-feira, recebeu uma homenagem no final do torneio de Roland Garros, na França. O público ficou de pé durante um minuto aplaudiu a ex-tenista brasileira, que era considerada uma das melhores da história do esporte. Maria Esther colecionou 589 títulos ao longo de 3 décadas de atuação. A homenagem foi minutos antes da final feminina, vencida pela tenista romena Simona Halep. E a seguir você confere o nascimento de um urso ameaçado de extinção, isso foi lá na Coreia do Sul. E tem ainda uma competição bizarra que reúne barbudos e bigodudos. Ficou curioso? Não sai daí que daqui a pouco o Mundo Meio-Dia está de volta. Você vai ver agora que cientistas comemoram um feito inédito, o nascimento de um filhote de urso negro asiático, resultado de uma inseminação artificial lá na Coreia do Sul. A espécie está ameaçada de extinção, vítima principalmente da caça ilegal. Eles inseminaram 4 fêmeas, apenas 2 delas tiveram os filhotes, mas um deles infelizmente morreu logo depois do nascimento. É a primeira vez que a inseminação funciona em 3 anos de pesquisa. Tá aí notícia muito boa. E chegou a hora do nosso giro aí de câmeras pelo mundo. Como agora você sabe, as nossas imagens são do serviço de stream EarthCam. Vamos dar uma olhada? Hoje a gente começa em solo brasileiro, as imagens aí da praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Segunda-feira de pouco movimento por lá, praia vazia. Nesse momento, temperatura de 28 graus. Agora nós vamos para Amman, capital da Jordânia. Ruas movimentadas por lá, finalzinho de tarde. Agora são 6 horas da tarde e 17 minutos. Nesse momento a temperatura é de 24 graus. E para encerrar, a gente vai agora para a avenida mais famosa do mundo. Claro que eu estou falando da Times Square. Segunda-feira muito movimentada como sempre. Por lá agora são 11 horas da manhã e 17 minutos. Nesse momento a temperatura é de 21 graus. O pessoal está aproveitando para gastar bastante lá. E na França, uma competição bizarra juntou mais de 60 competidores. Veja os detalhes na reportagem da Tina Roma. Barbudos e bigodudos se reuniram em um evento na França. O campeonato juntou 62 competidores em 6 diferentes categorias, entre elas a de barba mais bonita, bigode mais elegante e a freestyle, que premia os formatos e penteados mais diferentes. As barbas são julgadas pela densidade, cor, vitalidade do pelo e harmonia com o rosto. Gary venceu uma competição menor nos Estados Unidos e foi tentar a sorte na final em Paris. Ele ficou impressionado com o alto nível dos candidatos. Ou seria das barbas? Esse competidor aí conta que dá um trabalhão danado cuidar do visual do bigode. Ele usou tesoura e pente para deixar a ponta de pé. Mas o campeão da categoria foi o Hugo, que demora de 10 a 15 minutos todas as manhãs só para colocar em forma o bigodão. Tá aí, ó, às vezes menos é mais. Bom, o Mundo Meio-Dia vai ficando por aqui. Para rever essa e também outras edições, é só acessar o nosso portal R7. Você agora fica na companhia de Emerson Bellini e também o Felipe Santilho no Torcida Futebol Clube. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.